Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, como lhes dizia a princípio, esta festa foi instituída pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi um pedido seu. São duas festas da providência, todas são, mas pedidos especiais de nosso Senhor. Primeiro, Corpus Christi. Ele apareceu para uma beata, uma santa chamada Juliana, na França. Aí cada um tem dois relatos. Uns dizem que ela viu uma lua minguante, e outros dizem que ela viu uma lua cheia, mas que faltava um pedacinho de resplendor nessa lua. Em todo caso, foi uma lua. E Nosso Senhor disse a ela que faltava uma festa que honrasse o seu Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, o bispo da França, naquele então, aprovou essa missa para a sua diocese e, com o passar do tempo, houve um milagre eucarístico chamado de Bolsena, em que um padre que tinha aí algumas crises de fé, celebrando a Santa Missa na Igreja da Marte Santa Cristina, na cripta, aí aconteceu um milagre em que, na elevação da Sagrada Hóstia, saiu tanto sangue que manchou o corporal, esse tecido, deixou encharcado de sangue. Então, foi levado para o Papa da época, e este Papa, de então, era padre quando, na Diocese da França, foi instituída a festa do Corpus Christi, na Diocese da França. Ele chama São Tomás de Aquino e São Boaventura para examinarem e viram que, de fato, era um milagre eucarístico. Então, o Papa manda a cristandade que celebre a festa do Corpus Christi, que nós terminamos ontem, sua oitava. Passam-se alguns séculos, nosso Senhor Jesus Cristo vai pedir uma festa que finde na oitava de Corpus Christi. Assim que a festa de hoje, da intenção do bom Jesus, é uma prolongação da festa do corpo de Deus. Nosso Senhor, quando mostrou seu coração aí, como vemos na representação, a Santa Margarida Maria de Alacoque, havia uma heresia entre os cristãos, entre os católicos, chamada jansenismo. Era ali também vinda da França, Jansênio é o infeliz que disseminou um rigorismo, um moralismo sem moral na prática, um rigorismo a tal ponto de afastar as pessoas do Santíssimo Sacramento. Tanto que uns padres jansenistas se gabavam de dar comunhão uma vez por ano. Porque para eles deveria ter a pureza dos anjos. Não, se alguém tem a pureza dos anjos para comungar, maravilha. Mas para adquirir essa pureza, nós precisamos do bom Jesus sacramentado, que é remédio das nossas mazelas. Então afastaram-se muitas almas do Santíssimo Sacramento, e Nosso Senhor pede esta festa. E uma das práticas, justamente hoje concluímos aqui, são as 9 primeiras sextas-feiras em que ele manda comungar. Naquele então, no meio que se gabava de dar comunhão uma vez por ano, foi um pedido estrondoso. Como isso? Se eles davam comunhão uma vez por ano ou por mês, a duras penas por mês, agora Nosso Senhor quer. Pois justamente o pedido de Nosso Senhor foi para quebrar este gelo diabólico de afastar as almas do seu Santíssimo Sacramento. Então nós vemos aí a festa de hoje como uma continuação da de ontem, da oitava de ontem. E no Brasil tem uma festa bela que será a quinta-feira que vem, da semana que vem, que é a festa do coração eucarístico de Jesus, onde unimos o seu coração sacratíssimo à festa do Santíssimo Sacramento, como acabamos de explicar. Então vemos aí nesta aparição de Nosso Senhor, ele se queixa. Ele vai dizer a Santa Margarida: eis o coração que tanto amou aos homens
e não tem recebido nada mais que ingratidões, desprezos e friezas. Então vamos falar justamente do amor a Deus. Nós, quando falamos do amor, o amor é uma palavra e um sentimento muito profanado entre nós, porque nós entendemos de modo sensual, algo carnal, algo sensível. Existe, ambos existem. Mas o amor a Deus, nosso Senhor, não é nenhum e nem outro. Quando nós vemos nosso Senhor já no crucifixo, aí crucificado, é a maior prova de amor que Deus deu para nós, que Ele deu a vida pelos seus. E os seus que não têm nenhum merecimento, hein? Aí vemos a prova do amor do bom Jesus, dando que a vida por pessoas delinquentes, nós todos, todos. E esta prova de amor de Deus, não vemos nenhum romantismo da parte de nosso Senhor. Não há no Sagrado Evangelho uma frase romântica de Jesus, nosso Senhor, para conosco, e muito menos para os seus daquele então. Não há. Mas nós vemos da parte do bom Deus provas concretas, objetivas, evidentes de amor. Ele ensina a verdade. Normalmente quem ensina a verdade é porque busca o bem daquele que ignora a verdade. Isso é querer o bem daquele que até então era um ignorante. Nosso Senhor cura as misérias físicas daquele leproso, ou a mais lamentável de todos, a morte de Lázaro, ou do jovem filho da viúva de Naim, e de todos que ele ressuscitou, é uma prova de amor, porque vendo ali um corpo lançado aos vermes, sair vivo e saltitante do sepulcro, prova de amor de Deus, nosso Senhor, para com aqueles. Depois nós vemos prova de amor de nosso Senhor, quando ele é perseguido, e ele mesmo que perseguido, ele não arrasta o pé da verdade nem um milímetro, porque ele é a verdade e veio para iluminar os que querem a verdade. Então esse ensinamento de nosso Senhor e conduta de nosso Senhor prova que Deus nos ama. Porque da parte de Deus, ele teria alguma obrigação de fazer isso? Nenhuma. Poderia ter nos sentenciado ao inferno, como filhos de Adão e Eva, e todos ao inferno sem remissão. E se ele houvera feito isso, não seria menos misericordioso, nem menos justo, nem menos pai do que é. Seguiria sendo igual. Mas não. Ele querendo que os seus, que ele criou para os céus, tivesse uma segunda chance, aí ele veio, ensinou, pregou, deixou a igreja, os sacramentos, o sacerdócio, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então nós vemos da parte de Deus provas de amor. Nosso Senhor não tem, repito, insisto nisso, nenhum romantismo sentimental e barato para conosco. Porque, como dizia Santo Antônio, as palavras são verdadeiras quando são as obras que falam. Então nosso Senhor deixou aí claro a verdade da sua voz, da sua doutrina, e deixou claro os fatos que provam que ele nos ama. Não dando-se por satisfeito, nosso Senhor, ele deixa aí a prova de amor mais próxima que nós temos quando temos, mas em todo caso temos com frequência, é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em que os homens agora não vão ouvir sua voz, não vamos ver mortos saindo do sepulcro, não vamos ver aí leprosos sendo limpos, não. Nós vamos ver aquele Deus que fez todas essas maravilhas dentro de nós para fazer estas e maiores em nós. Esta é uma prova também de amor de Deus para conosco, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E o que nosso Senhor espera quando falamos do amor a Deus? Nosso Senhor não deseja, senhores, que nós nos ajoelhemos e vamos compor um belo poema de amor a Ele. Aos seus ouvidos passam. Nosso Senhor não espera nenhum com uma cítara aí, romanticamente, às janelas dos seus templos, cantando e pulando e querendo aí mover a sensibilidade do coração de Jesus. Também sobra.
Mas nosso Senhor disse o quê? Da mesma forma que ele provou seu amor por obras, nós devemos manifestar nosso amor a Deus por obras. E ele disse: aquele que me ama observa os meus mandamentos. Nada mais Deus pediu. Nada mais Deus, nosso Senhor, espera. Aí nós vamos a quê? Quais mandamentos, Padre? Dos 10. Então, quando temos o cumprimento dos 10 mandamentos, à risca, ralando para não sair da observância, é sinal que a nossa alma ou ama Deus, ou se esforça por amá-lo. É tão simples assim que por aqui me dou por entendido. Preciso me lançar às brasas como são... Ser lançado às brasas como São Lourenço? Não. Preciso perder a cabeça como São João Batista? Não necessariamente. Preciso ter aí os olhos arrancados como Santa Luzia? Não se exige tanto. Preciso ir a países árabes com crucifixo para morrer aí fuzilado? Não se pede tampouco. Mas quando os mandamentos de Deus são postos à prova entre vida, ofender, morrer, obedecer, aí vamos como eles foram. E não se pede tanto. O amor a Deus, assim sendo, como que eu amo a Deus, Padre? Meu coração vai pular, vou quebrar minhas costelas como São Felipe Neri? Não necessariamente. Mas quando nós temos presente os 10 mandamentos da lei de Deus, e sabemos que este mundo trabalha em contra os 10, e nós não arredamos o pé nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro até o 10º, nos esforçando diante de Deus para obedecer aqueles decretos do Altíssimo. Isso é amor a Deus. Nada mais do que isso. Por isso o Sagrado Coração de Jesus, a última prova, e a última chance que nos dá é nesta aparição. Ele rasga o peito. Ele mostra: olha o que eu fiz pelos senhores. É coração transpassado, é cruz que crucificamos, é coroa de espinho, a chama da caridade. Ele está mostrando o que ele fez. Deus quer obras. Nosso Senhor não é luterano, hein? Ele quer obras. Ele não quer palavras, coisas inconsistentes, sentimentalismo vazio. Não, ele quer obras. E qual obra? Obediência a ele. Absoluta. Sem negociação. Nem com o mundo, nem com o diabo, nem com o nosso comodismo, nem com o nosso espírito aí, mais ou menos, não. Absoluta obediência. Isso é amor a Deus. E, senhores, é exatamente o que nós vemos que não acontece. Nosso Senhor apareceu, houve um boom da devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, nações consagradas, casas consagradas os senhores fazem e vamos seguir fazendo, entronizações, associações, apostolado de oração, tudo maravilhoso. Mas houve um momento em que tudo isso foi lançado para fora. Quando veio o laicismo, aonde estão as nações consagradas no Sagrado Coração de Jesus? A Espanha, que tem um monumento ali nacional lá, em que o Sagrado Coração de Jesus tem uma bela imagem, foi fuzilado na Revolução Espanhola. Como que? Querendo matar o seu rei. E foram lá, em gente batizada, fuzilar o Sagrado Coração de Jesus. A mesma coisa, a mesma revolução. Nas igrejas profanadas, o que eles fizeram? Gente batizada, crismada e tudo o que os senhores quiserem, revoltadas, fuzilaram os sacrários porque queriam dar morte ao seu Deus. Vamos ao México, revolução aí que levantou os cristeiros, que Deus o tem em sua glória, todos os heróis da nossa fé. O que buscaram? Profanar o sacrário. E qual era a luta do cristeiro? Cristo Rei, era o Sagrado Coração de Jesus. Para seguir fazendo palpitar em nossos peitos pela graça, pela fé, com heroicidade, antes morrer do que ofender este coração que tanto nos amou. Então, senhores, a crise que nós vivemos hoje é eclesiástica, é crise de autoridade, é falta de uma cabeça visível, sadia, que nos endireite, que nos aponte o caminho do céu. Sim, mas por detrás de tudo isso foi possível e segue sendo
porque falta amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós não podemos ser enganados pelos inimigos de Deus. Nunca. Fala, mas padre, mais obediência ao padre, ao bispo. Sim, mas as almas que obedecem a Deus não são enganadas pelos inimigos de Deus, porque há uma correspondência. Deus nunca é amado sem amar aquele que o ama. Nunca. Nunca. Quando amamos a Deus, Deus corresponde ao amor que temos para com Ele, porque Ele já tem para conosco. De fato, em realidade, a nossa correspondência é o amor da parte de Deus para conosco. E a alma mais ignorante, mais iletrada, segundo os olhares dos homens, a mais rude, nós sabemos, todos conhecem histórias e muitas, que não se deixaram enganar por estas mazelas que houveram com as revoluções conciliares. Não. O amor a Deus simples, sem mistura de qualquer outra coisa do que amor de Deus a Deus, faz com que as almas enxerguem com os olhos de Deus. Não há traição. Deus não trai, e os que o amam se mantêm em fidelidade plena a nosso Senhor. Então, celebrando hoje o Sagrado Coração de Jesus, nós devemos pedir esse amor, Porque, olha, é verdade que nós temos a fé verdadeira, graças a Deus, mas diante de Deus, cada alma se ponha na presença do Senhor, sabemos que ficamos devedores em corresponder ao amor a Deus. É mais do que um véu, é mais do que uma batina, é mais do que um barrete, é mais do que uma saia, é mais do que uma roupa social, é muito mais do que isso. Nós sabemos que, insisto, já disse e repito, que o mundo trabalha 24 horas para fazer com que odiemos a Deus. Quantas vezes coloco em ênfase a força do mal em detrimento da força do bem? Quando acontecem catástrofes, todos perguntam onde está Deus? E colocam cada vez mais os acontecimentos inevitáveis do ciclo do mundo contra Deus, que é o Criador do mundo. Colocam também, eclesiasticamente falando, aonde está Deus governando a sua igreja, sendo que estão desse jeito, todos aí dispersos. Então, tudo concorre para que aquele que não ama a Deus tenha o distanciamento de Deus, até causar o pior dos pecados. É o mais horrendo que há, que se chama ódio a Deus. Então, o Sagrado Coração de Jesus é o remédio para que este pecado não tenha lugar entre aqueles que temem a Deus. Por isso, insisto aqui, vou concluir com isso, nós precisamos ter maior devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque todos os dias, repito novamente, o diabo e o mundo trabalham para que nos afastemos de Deus, para que a nossa religião fique arrefecida no seu fervor, para que, tendo esse distanciamento de nosso Senhor, um dia tenhamos, como acontece, a distanciamento total, pecado mortal, depois, contra a fé, apostasia, e a conclusão da última estação, desse trem da iniquidade, é ódio a Deus. Então, olhando sempre o Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ver a prova de amor de Deus para conosco. E ali vamos ter alguma coisa para fazer hoje. O coração rasgado e inflamado de amor nos impele a fazer algo por nosso Deus, para obedecer cada vez mais intensamente os seus mandamentos. Aí vai ter amor a Deus sincero, vai ter boas obras sinceras, vai ter uma fé limpa e desinteressada que busca somente se unir a Deus. A graça vai aumentar cada vez mais em nossas almas e vamos estar aí estreitamente unidos a nosso Senhor, e pode acontecer, o que for, mas a alma está aí arrimada, ancorada no coração de Jesus e não conhece naufrágio. E é esta fé que nós precisamos ter agora, porque essa crise que nós vemos vai durar muito tempo, muito. Nosso Senhor não vai voltar amanhã pela manhã, tenho certeza disso. E o diabo não vai pendurar os seus chifres, porque ele não se deu por vencido até agora, e vai intensificar a seu cruel combate. E aonde nós temos asilo? No coração de Jesus, nosso Senhor. Aonde nós temos força? No coração de Jesus, nosso Senhor. Porque se não for por amor a Deus, nós estamos plenamente derrotados
pelo inimigo de Deus, que odeia a Deus nosso Senhor. Então peçamos a nosso Senhor essa graça, hein? Amar a Deus. E da onde vamos tirar esse amor? Do Sagrado Coração de Jesus. O nosso amor gélido, pequeno, tende a aumentar com as centelhas do coração de Jesus, porque é o coração de Deus. Então peçamos a Nosso Senhor esta inflamação do amor a Deus em nossas almas pelo seu coração, que honramos hoje, cada um tem seu lar exposta e venerada, honrada a sua imagem, e nas estações da vida, seja ela a lembrança de que devemos amar a Deus até a última gota, ou do suor ou do sangue, mas vale a pena porque Ele fez tudo, todo suor e sangue derramou por amor a nós e espera de nossa parte este heroísmo com a graça que vem do seu sacratíssimo coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.